Dia Mundial da Vida Selvagem, data estabelecida pela ONU em 2013 para conscientizar sobre a importância da preservação da fauna e flora e para marcar a assinatura da CITES, a Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas, ocorrida em 1973. João Gabriel Teixeira Castro, biólogo pós-graduado em Educação Ambiental, Engenharia Ambiental e Saneamento Básico e atualmente coordenador dos Laboratórios de Medicina Veterinária da Universidade Cruzeiro do Sul, conversou conosco e explicou o motivo desta data ser tão importante e simbólica. Bom, para mim como biólogo, o Dia Mundial da Vida Selvagem é um dia de extrema importância e, de certa maneira, essencial. É um dia em que nós conseguimos reaproximar as pessoas, a sociedade em si, da ciência e entender que nossos animais são parte fundamental das nossas vidas. Mesmo que eles estejam muitas vezes distantes de nós, nas florestas, nas savanas, nas selvas, mas eles fazem parte da nossa vida de certa forma. Nosso planeta é um grande ecossistema onde cada vida tem um papel fundamental. E é nesse momento em que nós conseguimos entender a responsabilidade tanto individual quanto coletiva que nós temos como raça humana em proteger essas espécies, garantindo assim a vida e o futuro das próximas gerações. Em sua experiência com a fauna silvestre, você tem alguma história marcante que exemplifique os desafios diários enfrentados na proteção de espécies ameaçadas? Na minha experiência, eu já tive diversas situações muito positivas, porque trabalhar com animais é algo simplesmente incrível, cada dia é uma novidade, mas eu queria trazer, na verdade, uma história um pouquinho mais séria. Infelizmente, os animais eles sofrem muito por conta da ignorância humana. Muitas espécies, existem muitas lendas e crendices, eu sempre costumo dizer muito isso, que interferem muitas vezes na vida desses animais. Uma história que eu tenho é que muitas vezes a gente recebe animais que apanharam, animais que sofreram um certo tipo de tortura por conta de algum tipo de lenda ou por conta simplesmente da falta de conhecimento ou por ver aquele animal como uma ameaça que muitas vezes não é. Eu recebi uma coruja suindara, a Tito furcata, o nome científico, e ela estava simplesmente com os olhos machucados, praticamente arrancados, porque essa espécie ela tem uma lenda que diz que quando ela aparece, ela é conhecida como rasga-mortalha também, popularmente, e quando ela aparece significa que alguém vai morrer, E diante disso, as pessoas têm um certo temor quando veem esse animal. E acabou que, infelizmente, essa corujinha ficou cega para sempre por conta de uma lenda, Por isso que o Dia Mundial da Vida Selvagem é tão fundamental, para trazer para perto as pessoas e entenderem que não é necessário você maltratar um animalzinho como esse. Ele tem seu papel fundamental na natureza. Ele é importante. Como o responsável pela montagem de aulas práticas para turmas de veterinária da Universidade Cruzeiro do Sul, quais são os principais conhecimentos que você procura transmitir aos seus alunos para que eles possam contribuir efetivamente para a conservação da vida selvagem? Olha, eu já ministrei muitas aulas, cursos e palestras e o que eu costumo sempre querer transmitir para as pessoas é justamente tirar, para os meus alunos, eu tento sempre tirar essa visão de que o ser humano é uma espécie segregada, uma espécie separada dos outros animais. Porque essa visão é muito deturpada e acaba fazendo com que a gente tenha essa percepção de mundo totalmente errônea, porque nós não somos nada mais do que os outros animais. Nós temos que aprender a justamente conviver em harmonia com esses animais, porque tudo que nós fazemos no planeta tem uma consequência. Então, quando uma espécie que vive num habitat específico desaparece, todo um ecossistema é prejudicado. E eu vejo que as novas gerações, agora que estão muito próximas das redes sociais, que hoje em dia é uma faca de dois gumes, que eu costumo dizer, mas tem um lado muito bom, que é justamente o fato de nós hoje conseguirmos ver o que está acontecendo por aí. Quando tem um animal sendo maltratado, as pessoas postam, ou se mobilizam, ou se comovem, e eu tenho muita fé e esperança de que esse tipo de sentimento está se engrandecendo cada vez mais e que as pessoas vão cada vez mais se conscientizar, porque o assunto animal sempre foi um tema que atrai muita atenção.
Então, quando as pessoas buscam conhecer esses animais a fundo, é que elas entendem a real importância desses animais e, principalmente, que não é necessário maltratá-los. Nós geralmente só preservamos aquilo que a gente conhece. O Brasil possui uma biodiversidade imensa e, infelizmente, enfrenta sérios desafios na conservação de suas espécies. Em sua opinião, quais políticas públicas e práticas de manejo têm o maior potencial de impactar positivamente a proteção da vida selvagem no país? O cenário brasileiro era para ser um dos mais animadores quando o assunto é sustentabilidade, diante da imensidão de biodiversidade que nós temos no nosso país. Mas eu acredito que um dos principais focos deveria ser para melhorar nossa imagem, para incentivar as pessoas realmente a aprender e buscar e procurar, é justamente ter esse contato mais próximo com a natureza. Hoje em dia, principalmente com o boom da tecnologia e também pelas pessoas, principalmente que vivem nas grandes cidades, não é comum que as pessoas tenham esse contato, conheçam. Por exemplo, as instituições zoológicas, aquários, são fundamentais para que as pessoas tenham essa proximidade. Como eu disse, as pessoas só geralmente preservam aquilo que elas conhecem. Então, uma das coisas que deveriam geralmente ter um incentivo maior é justamente essa educação, ter incentivo à educação ambiental, fazer com que as pessoas vão para lugares onde você tem área verde, para que você aprenda sobre as plantas, onde você saiba quais são os animais num país como o Brasil, que tem uma biodiversidade tão grande, aprenda quais animais realmente podem nos fazer mal de alguma forma, como identificá-los. Então, o incentivo à educação, eu acho que é o principal foco que nós devemos ter para melhorar essa visão de mundo que nós temos aqui no Brasil, essa visão ambiental que nós temos no Brasil. E o papel dos zoológicos, aquários, museus, como o Museu de Zoologia, é algo fundamental, é algo que nós temos que incentivar, é algo que nós temos que buscar cada vez mais.